Vamos lá falar sobre o TRM, traumatismo raquimedular. É uma aula bem objetiva, bem direta, né? Falando sobre esse traumatismo que é, é um do ABCDE, né? Que é a abertura de vias aéreas com controle de cervical por causa de lesões neurológicas decorrente do manuseio de pacientes vítimas de trauma com lesões neurológicas, né? Então, vamos conceituar o TRM, apresentar os sinais e sintomas e apresentar a conduta do socorrista mediante as vítimas, né? Mobilização. Então, os traumatismos raquimedulares são aqueles que ocorrem com o comprometimento das vértebras e da medula. Olha só, pode acontecer, e aí onde é que a gente sempre mostra, né? Quando há uma lesão da vértebra e não a lesão da medula, então a gente consegue, né, com o correto, a correta manipulação, imobilização, tudo direitinho, né, o paciente pode ter uma sua vida normal, né? Agora o problema é na manipulação ou lesão da medula espinal, né? A gente sabe que havia ascendente, a via motora e a anterior a motor e a posterior sensitiva, né? Então pode variar desde uma concussão, no qual ocorre pela recuperação, a laceração, contusão e compressão, isolados ou associados a uma secção completa da medula, causando danos neurológicos abaixo do nível da lesão. A lesão da medula espinal, né, ocorre em cerca de 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral. Quanto mais cranial for a localização da lesão, maior os danos e riscos associados. Né? Lesões da região cervical, por exemplo, podem comprometer os músculos respiratórios, levando a PCR, né, para a respiratória, e déficit, né, de difícil reversão. A lesão da medula espinal, né, LME, ocorre em cerca de 15 a 20% das fraturas de coluna vertebral. Quanto mais cranial for a localização da lesão, maior os danos e riscos associados. Né? Então, quanto mais alta é a lesão medular, maior o risco de chance de óbito. Inclusive, a gente sabe que no forame magno, nos côndilos occipitais, lá no atlas, axis, quando tem lesão, atinge normalmente o bulbo, né, causando a morte imediata. Então a gente sabe disso lá em anatomia e fisiologia, né? É, mas aí C5, C6, então quanto mais alta a lesão, maiores os riscos e de lesões mais severas. Né? Então, quanto mais cranial, né, maior os danos. Lesões na região cervical, por exemplo, podem comprometer os músculos respiratórios, levando a parada respiratória de difícil reversão. E, inclusive, quando a lesão, né, de medular que não compromete C2, C3, né? E aí pode, na verdade, preservar o nervo frênico, né? E aí normalmente pode causar paralisia da musculatura acessória da respiração. Né? Então, o traumatismo raquimedular é uma lesão que predomina em adultos jovens do sexo masculino. E pelas características de sua etiologia, sua prevenção pode ser muito efetiva por meio de campanhas de esclarecimento junto à população e adoção de medidas de segurança individuais ou coletivas, né? Inclusive, eu sempre costumo dizer nas aulas de biomecânica de trauma, a questão do encosto de cabeça, né? E a nossa própria anatomia. Então, a cabeça ela repousa, a nossa cabeça repousa sobre o nosso corpo, sobre o nosso tórax, e tem o pescoço, né? Então, por exemplo, no capotamento, o paciente fica contido, né? A gente fica contido com o cinto de segurança. Porém, a cabeça ela vai moldando de acordo com a biomecânica lá da troca de energia. Né? Então é uma área bem vulnerável de amplitude de movimento e que causa lesões neurológicas. Né? Então uma observação importante que se deve ser levada em conta nesse tipo de traumatismo é o caso das lesões da cabeça, ombro, escápula ou região dorsal do paciente. O socorrista deve sempre suspeitar de lesões na medula. Então a lesão medular pode ainda causar dilatação dos vasos sanguíneos, levando a choque neurogênico. Beleza? Em relação a essa questão, olha só, eu sempre costumo dizer: paciente que caiu de moto, torceu o pé, pronto, consciente orientado, verbalizando, estava de capacete, só caiu, quebrou o pé, um exemplo, né? Então, são um paciente que não precisa de imobilização,
O paciente não está alcoolizado, não, né, não ingeriu drogas, está consciente, orientado, verbalizando, não refere dor. Foi um trauma só local, beleza. Agora, paciente vítima de capotamento, queda de grandes alturas, paciente vítima de colisão traseira, lesões acima de clavícula, paciente em uso de droga, de álcool, rebaixamento de nível de... Tudo isso a gente precisa sim mobilizar esse paciente, manter a conduta, né, de abertura de vias com controle de cervical. Né? Considerações anatômicas, então aqui é só uma revisão anatômica. Então a coluna vertebral é formada por 33 a 34 vértebras, claro, contando as vértebras fundidas, né, no caso do sacro, sacrais e coxigeanas. Né, isso aí tem uma variação anatômica, que tem pessoas que podem ter 34, normalmente 26, né, que tem, depende da literatura, tem literatura que não conta, né, as sacrais e as coxigeanas. Então a vértebra é composta pelo corpo vertebral em sua maior parte, anteriormente e posteriormente pelo arco vertebral. O canal ou conduto vertebral é composto pelas paredes posteriores do corpo vertebral e a porção anterior do arco vertebral. A sobreposição das vértebras forma o canal raquidiano, o canal medular, né, que aloja e protege a medula espinhal. Aí está a revisão anatômica, né, salientando, reforçando e revisando que a região cervical é a região mais vulnerável, por isso que a gente tem que ter maior cuidado com a cabeça e pescoço. Sinais e sintomas: dor local, pescoço, dorso, região lombar, etc. Perda da sensibilidade nos membros superiores e inferiores. E aí vem paresia e parestesia, né, ou paralisia dos membros, cessação do formigamento nas extremidades. E aí vem paresia e parestesia, deformidade anatômica da coluna, perca do controle urinário ou fecal, que a gente chama de controle esfincteriano, né, dificuldade respiratória com pouco nenhum movimento torácico e ereção peniana contínua e dolorosa na ausência de estímulos sexuais, o que a gente chama de priapismo, né, uma ereção involuntária sem estímulos sexuais. Conduta XABCDE, né? Então a gente sempre tem que manter esse protocolo, né? Essas condutas. Então, assim como o TCE, sempre que houver um trauma com possibilidade de lesão raquimedular, deve-se proceder com os cuidados necessários à proteção da coluna vertebral, seguindo o famoso protocolo XABCDE. Por isso que o X, ó, que eu já vim comentando com vocês, está em negrito aqui, né? Estabilizar manualmente a cabeça do paciente sem tração significativa, mantendo a permeabilidade das vias aéreas, examinar o pescoço, mensure e aplique o colar cervical adequado, examinar a boca, nariz e mandíbula, administrar oxigênio sempre que possível a 15 litros por minuto. Isso vai depender das condições respiratórias do paciente, de saturação desse paciente. Né? Então, avaliar a respiração e a circulação, proceder a intervenções necessárias. Verificar na avaliação secundária outras razões que podem levar à suspeita de TRM. Né? Sempre fator de calcânia, caso de queda em pé, que a gente chama de Dom Juan. Né? Reforça a suspeita de TRM do quadril mesmo sem impacto direto. Utilizar a prancha rígida com estabilizadores de cabeça e realizar o deslocamento no hospital com cautela. Certo? Então, assim, são algumas condutas que a gente tem que ter e priorizar em paciente com TRM. Né? Eu não vou adentrar na parte, e vocês viram que a parte de TCE também, eu não entrei em medicação, porque o escopo da disciplina é primeiro socorros, é a conduta do XABCDE, manter a imobilização, né, abrir vias aéreas, a parte de administração de medicações, né, de choque séptico, é uma parte mais avançada, né, quem sabe aqui futuramente a gente não possa estar discutindo isso aí.